Boa tarde, senhoras e senhores. Sejam todos bem-vindos à solenidade de abertura dos Jogos Internos do Colégio Alfredo Dantas. O karatê é um esporte e, ao mesmo tempo, uma arte, fundamentado nos princípios do respeito mútuo e no equilíbrio entre o corpo e a mente. Eles vão fazer uma simulação do Jiai Kumite, uma luta de competição. Convidamos o grupo de balé Turno Manhã do Colégio Alfredo Dantas. Convidamos os alunos da terceira série do ensino médio que apresentarão um flash mob. Tô chegando, hein? Que é isso, hein? Coisa louca, hein? Mas só de castigo vai se apaixonar. Tô chegando, hein? Que é isso, hein? Coisa louca, hein? Mas só de castigo vai se apaixonar. Eu vou convocar as novinhas bem assim, pra fazer o aquecimento e sentar devagarinho. É só tu se envolver que o clima tá gostosinho. Clima tá gostosinho, clima tá gostosinho. É o beat, o grave, o pandeiro e o cavaquinho. Devagarinho, 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 devagarinho. Desce novinha com uma mão no joelho. Sucesso! Desce novinha com a mão no joelho. Vai descendo, geral, geral, geral. Desce novinha com uma mão no joelho.
deixa elas tremer. Vai tremendo, vai. Vai tremendo, vai. Vai tremendo, vai. Vai tremendo, vai. É o melhor canal do YouTube, tá ligado? Tremendo, tremendo. Tremendo, tremendo. Novinha, cê tá na minha mira. Pega a metralhadora. Tra, 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 tra. As que comandam vão no tra, 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 tra. As que comandam vão no tra. Vem, tá tranquilo, tá favorável. Tá tranquilo, tá favorável. Tá tranquilo, tá favorável. Vai, um brinde pro Zé Calcado. Tá tranquilo, tá favorável. Tá tranquilo, tá favorável. Tá tranquilo, tá favorável. Nós convidamos o corpo de baile do estúdio de dança Fernanda Barreto, que apresentará a Valsa de Cinderela. Pedimos silêncio. Lanza un rugido, aquí se juega, cómo se baila, la pasión que tiene mi gente, quedan las penas en el olvido, bienvenidos a mi continente. Ven y deja los miedos, escribe. Daremos início agora ao desfile temático. Convidamos os alunos do 6º ano A do Ensino Fundamental, turno manhã, representando o nosso país, o Brasil. O Brasil competiu pela primeira vez nos Jogos Olímpicos em 1920, em Antuérpia, na Bélgica. Participou de cada edição desde então, com exceção dos Jogos de 1928, em Amsterdã, na Holanda.
Em 20 participações nos Jogos Olímpicos, os atletas brasileiros conquistaram um total de 108 medalhas, 23 de ouro, 30 de prata e 55 de bronze. Com 20 medalhas, o voleibol, sendo 9 de quadra e 11 de praia, é a modalidade que mais premiou o Brasil, seguida pelo judô com 19 medalhas e a vela com 17 medalhas. Londres foi a primeira cidade a sediar oficialmente os Jogos Olímpicos da Era Moderna por 3 vezes. Além da última edição em 2012, sediou as edições de 1908 e 1948. A Inglaterra, juntamente com a Irlanda do Norte, compete sob a denominação de Reino Unido da Grã-Bretanha. Cuba participou pela primeira vez dos Jogos Olímpicos em 1900 e enviou atletas para competirem em 19 dos 26 Jogos Olímpicos. As medalhas conquistadas por Cuba nas Olimpíadas somam um total de 208, sendo 72 medalhas de ouro, 67 medalhas de prata, 69 medalhas de bronze. A Índia participou pela primeira vez dos Jogos Olímpicos em 1900, com uma única atleta, Norman Prista, ganhando 2 medalhas no atletismo. O país mandou sua primeira delegação para os Jogos Olímpicos em 1920. A Argentina participou pela primeira vez dos Jogos Olímpicos em 1900. Atletas argentinos conquistaram um total de 70 medalhas nos Jogos Olímpicos, a maioria no boxe. A Argentina é detentora do 2º melhor desempenho sul-americano nos Jogos Olímpicos da Era Moderna. Os chineses foram representados pela primeira vez nos Jogos Olímpicos em 1952. Entre 1952 e 1976, os chineses foram representados apenas por atletas da ilha de Taiwan. O Canadá foi sede dos Jogos Olímpicos em 2 edições, 1976 e 1988. Enviou atletas para competirem em quase todos os Jogos Olímpicos, tendo conquistado pelo menos uma medalha em todas as Olimpíadas em que competiu. A Rússia competiu nos Jogos Olímpicos da Era Moderna em várias ocasiões ao longo da sua história. Como Império Russo, competiu nos Jogos de 1900, 1908 e 1912. As delegações dos Estados Unidos participaram de praticamente todas as edições dos Jogos Olímpicos da Era Moderna, exceto os Jogos Olímpicos de 1980, realizados em Moscou. A França competiu em todas as edições dos Jogos Olímpicos da Era Moderna e foi sede dos Jogos em 5 ocasiões. Os atletas franceses ganharam um total de 636 medalhas. A Alemanha foi sede dos Jogos Olímpicos de 1936 em Berlim e de 1972 em Munique. A África do Sul participou pela primeira vez dos Jogos Olímpicos em 1904 e enviou atletas para competirem em todas as edições dos Jogos Olímpicos até 1960. A Colômbia participou pela primeira vez dos Jogos Olímpicos em 1932, participando desde então de quase todas as edições dos Jogos Olímpicos, exceto os Jogos de 1952. A Itália competiu em todos os Jogos Olímpicos da Era Moderna,
juntamente com a França e a Grã-Bretanha, foram os 3 únicos países a estarem presentes em todas as edições de Jogos Olímpicos. O México participou pela primeira vez dos Jogos Olímpicos em 1900 e enviou atletas para competirem em todas as edições dos Jogos Olímpicos desde 1924. As delegações australianas participaram de quase todas as edições dos Jogos Olímpicos da Era Moderna. A Espanha participou pela primeira vez dos Jogos Olímpicos em 1900 e enviou atletas para competirem na maioria dos Jogos Olímpicos desde 1920. O Peru fez sua primeira aparição oficial nos Jogos Olímpicos em 1936, em Berlim. Desde então participou de todas as edições, exceto os Jogos de 1952. A Grécia, berço da civilização ocidental, foi o país criador dos Jogos Olímpicos da Antiguidade. Desta forma, foi uma escolha natural que patrocinasse os primeiros Jogos Olímpicos da Era Moderna em 1896. O país competiu em todas as edições desde então. Durante o desfile das nações, na cerimônia de abertura, a Grécia sempre é o primeiro país a desfilar. O Japão participou pela primeira vez dos Jogos Olímpicos em 1912 e competiu em quase todos os Jogos desde então. O país não foi convidado aos Jogos de 1948, após a Segunda Guerra Mundial, e também fez parte do boicote aos Jogos Olímpicos de 1980, realizado em Moscou. O Paraguai competiu pela primeira vez nas Olimpíadas em 1968 e mandou atletas para competirem em todas as edições após aquela, exceto quando boicotaram os Jogos de 1980. O Uruguai participou pela primeira vez dos Jogos Olímpicos em 1924 e enviou atletas para competirem em todos os Jogos Olímpicos desde então. O Chile participou pela primeira vez dos Jogos Olímpicos na edição inaugural em 1896 e mandou atletas para competirem na maioria dos Jogos Olímpicos. A participação de Portugal nos Jogos Olímpicos começou na Escandinávia, nos Jogos de Estocolmo. Portugal foi o 13º país a aderir ao movimento olímpico. O pelotão que fechará o nosso desfile será composto por aqueles que dedicam seus maiores esforços, suas melhores energias na arte de educar. Brasil, meu Brasil brasileiro, meu mulato insoneiro, vou cantar-te nos meus versos. Convidamos o atleta Dayan Lucas Chagas Valentim. Em nome de todos os atletas, juro participar dos Jogos Internos do Colégio Alfredo Dantas como competidor leal. Conduzindo o fogo sagrado, o atleta Luanderson David de Oliveira Silva, aluno da 3ª série do ensino médio. Aplausos! O
o acendimento da pira olímpica. Filho do Ipiranga, as margens plácidas de um povo heróico, brado, retumbante. E o sol da liberdade, raios fúlgidos, brilhou no céu da pátria nesse instante. Se o Senhor dessa igualdade conseguimos conquistar com braço forte, em teu seio, ó liberdade, desafia o nosso peito à própria morte. Ó pátria matriculada, salve, salve, Brasil, um sonho intenso, um raio vívido, de amor e de esperança a terra desce, sem teu formoso céu risonho e límpido, a imagem do cruzeiro resplandece, gigante pela própria natureza, és bela, és forte, impávido, colosso, e o teu futuro espelha essa grandeza, terra dourada, entre outras mil és do Brasil, a pátria amada, dos filhos desse sol, és mãe gentil, pátria amada, Brasil. Neste momento, convidamos o diretor do Colégio Alfredo Dantas, professor Paulo Loureiro, para realizar a abertura oficial dos Jogos Internos do Colégio Alfredo Dantas 2016. Boa tarde a todos, a todas. Gostaria de dizer da imensa alegria de ter vocês aqui nessa solenidade tão importante, tão significativa no nosso ano letivo. Gostaria de parabenizar todos os professores envolvidos nessa atividade. Gostaria também de parabenizar todos os alunos pelo empenho, pela dedicação de construir tão belo momento. Gostaria finalmente de agradecer sobremaneira a família Colégio Alfredo Dantas, razão da existência dessa instituição educacional. Desta forma, declaramos abertos oficialmente os Jogos Internos do Colégio Alfredo Dantas, edição 2016. Festa no gueto, pode vir, pode chegar, misturando